Olá, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Estamos no quarto ADM Juros. Hoje vamos falar sobre a SPE e a SCP para permutas no mercado imobiliário, permuta de terreno por área construída. E temos aqui hoje o Dr. Ângelo Volpe, que ele é oficial do 7º Tabelionato de Curitiba, diretor de notas da Noreg Paraná, também presidente do Colégio Notarial do Brasil. Como é que tá, Ângelo? Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo certo por aqui. Muito bem-vindo, viu? Então, o Ricardo Obrigado. Campelo preparou uma apresentação bacana para a gente aqui. Ele é diretor jurídico da DEM Paraná, sócio da Broto Campelo Advogados e participa de várias entidades aí, Brasil afora, aqui no Paraná também. Como é que tá, Campelo? Tudo bem? Bom dia, Ricardo, tudo bem? Bom dia, Ângelo. Prazer estar com vocês aí para mais um ADM Júris, projeto que já é um sucesso de audiência entre os nossos associados. Bom dia também para os nossos associados que estão acompanhando. Hoje tem mais de 100 inscritos, está um sucesso realmente, é um tema que tem muita repercussão. Eu sou o Ricardo Reis, sou diretor da Academia DEM Paraná, CEO da Reis Real Estate, advogado também com pós em Direito Imobiliário. É um prazer estar com todos vocês aqui e vamos dar um contexto então, Campelo, qual é o assunto que nós vamos falar aqui e fica o papo aberto aí, Volpe, para a gente poder ir trocando e quem está assistindo fique à vontade de mandar suas perguntas, que serão muito bem-vindas. Então, a ideia hoje foi tratar, na mesma linha da última live que nós fizemos sobre as parcerias com os terrenistas no formato de permuta, né? A gente sabe que o mercado imobiliário, tradicionalmente, as aquisições de terrenos, elas têm acontecido cada vez menos com o modelo de pagamento à vista, né? Para o empresário, para a incorporadora ou para a loteadora, o custo do dinheiro de você investir com a compra do terreno, pagando à vista, ele é muito alto, né? Isso compromete muito a TIR do empreendimento. Então, as permutas, há muitos anos, elas já se consagraram no mercado imobiliário no sentido de trazer o terrenista para participar do negócio, né? Então, em vez de comprar o terreno pagando à vista com o dinheiro, traz o terrenista para participar do negócio. O modelo de permuta com pagamento em unidades físicas foi o que se consagrou, né, há muito tempo, décadas, né, que a gente vê esses modelos se realizando, mas nos últimos anos esses modelos societários também ganharam espaço, principalmente por algumas diferenças nos aspectos tributários, algumas questões contratuais também que são mais vantajosas, em alguns casos, para alguma das partes. Esses modelos, então, ganharam muito espaço. Você fazer uma SPE, uma sociedade de propósito específico, ou uma SCP, traz o terrenista para participar como sócio em um desses modelos. Então, o nosso objetivo hoje é mostrar, do ponto de vista, né, desses negócios, né, a gente está tratando especificamente aqui da permuta, mas em vez de fazer na permuta física, a gente vai, né, trazer o terrenista para participar como sócio. E aí é importante já fazer esse disclaimer, né, Ricardo? A gente sabe que, especialmente o modelo de SCP, ele é muito utilizado para amarrar os investidores com a incorporadora e com a loteadora, né? Então o pessoal traz ali esses investidores qualificados, né? E amarra eles numa SCP, que também é um modelo muito vantajoso do ponto de vista tributário. Mas como a gente acha que esse assunto também rende, né, um conteúdo bem rico, a gente optou por separar, a gente faz um próximo ADM Juris para falar só sobre investidores, e aí vamos explorar SCP, SPE, outros modelos também. E hoje a gente foca, então, na relação com o terrenista. Então, a gente hoje vai estar falando da permuta, mas não a permuta no sentido jurídico, né, físico. A gente está tratando, em geral, né, da amarração com o terrenista, mas por via desses modelos que a gente chama de modelos societários. Perfeito. Só para deixar claro, para quem não é muito do mercado, está entrando agora, SCP é Sociedade de Cotas de Participação, onde Em tem um conta, sócio sociedade em conta de participação. de participação, desculpe, tem um sócio que é ostensivo, que é a construtora, a incorporadora, e os sócios ocultos, né, que são investidores. E a SPE é a Sociedade de Propósito Específico. É isso, né, Volpe? É isso, é isso. O que eu acho importante desse modelo que a gente vai falar hoje, ele é um pouco mais sofisticado do que a simples permuta de terreno por área construída, que a gente faz mais habitualmente até, que é aquela troca simplória, né? Eu dou terreno e fico lá no final da obra com as minhas unidades. Ela é um pouquinho mais sofisticada, ela exige um pouco mais de
de trabalho para que haja um entendimento, um aprofundamento nessa relação, mas ela é uma relação que tem ganhos, né? É uma relação também que depende até um certo ponto de confiança, né, entre as partes, porque ela é uma relação societária, um pouco mais sofisticada, né? Então, a ideia hoje é tentar destrinchar isso e oferecer um cardápio de opções, né? Tanto para os investidores, os terrenistas, né? Como para os empreendedores. E para saber que não há um prato feito, né? Depende muito do perfil, tanto do empreendedor quanto do terrenista. Então, essa é mais uma opção que a gente vai passar para vocês hoje aqui. Obrigado pela oportunidade. Então, vamos em frente, Campelo. Quer tocar a tua apresentação aí? Vamos lá, só pedir para o Rafael colocar na tela, que daí eu consigo controlar aqui pelos comandos do estúdio. Será que eu preciso recolocar? Acho que sim. Deixa eu... Você tinha saído, eu acho, né? Acho que foi isso. Então eu vou reenviar aqui o arquivo. Pronto. Está na tela, né? Tá. Então, o objetivo hoje é esse, falar da SPE e da SCP com terrenistas. E como a gente já adiantou um pouquinho, né, nessa contextualização aqui, o objetivo quando você utiliza esses modelos, o objetivo é trazer o terrenista, o proprietário do imóvel, para um modelo societário. É uma alternativa, né, então, ao modelo da permuta física, e aí o terrenista, né, na permuta física, ele tem uma conta tributária final. A gente mostrou isso no último ADM Juris, né, Ricardo? A conta final do terrenista na permuta física ela acaba sendo alta, porque quando ele revender as unidades, ele paga ganho de capital. E eu acho que especialmente esse é o motivo dos modelos societários terem ganho espaço nos últimos anos. A gente vai avaliar, portanto, os aspectos civis, contratuais e tributários desses modelos. Vou precisar trazer um pouquinho aqui o juridiquês, pessoal, mas mais para situar, até porque eu vejo muito empresário fazer confusão, né? Então, até você fala em SPE, às vezes você apresenta lá o contrato social, já aconteceu comigo, você apresenta o contrato social lá de uma SPE com uma limitada. Aí o empresário fala, não, mas não era uma SPE? Aí, sim, é uma SPE, mas a SPE ela tem que ser uma sociedade limitada ou SA. A SPE ela não é um modelo jurídico como uma alternativa à limitada ou a SA, na Sociedade por Ações. Ela é, na verdade, né, apenas um conceito, que é um conceito que veio do mercado. Não foi a legislação que apresentou essa alternativa, o mercado, né, a prática passou a utilizar a sociedade de propósito específico. Então, muitas vezes, você não tinha nada nem no contrato social, era o próprio empresário que definia essa empresa, que esse CNPJ eu estou abrindo especificamente para conduzir essa obra. E aí tratava como uma sociedade de propósito específico, às vezes com alguma cláusula ali no contrato social. E, mais recentemente, a regulamentação passou a adotar, passou a disciplinar o que é a SPE. Hoje, a gente tem, especificamente, o que é mais importante trazer aqui, é esse manual do Departamento de Registro Empresarial, Departamento Nacional, que é o que a Junta Comercial segue. E aí nós temos nessa Instrução Normativa 10 essa disciplina. Então, esse item lá, 1233, vai dizer, né, que a SPE é uma sociedade de propósito específico. O que é importante é o que eu estou negritando aqui. É vedada a transformação de qualquer tipo jurídico em SPE ou vice-versa. Tá? Então, eu tenho uma limitada lá, eu já fiz alguns empreendimentos, quero transformar numa SPE. Não é possível. Da mesma forma, eu tenho uma SPE e depois eu quero fazer dela a minha empresa operacional. Também pela Instrução Normativa isso não é possível. Pela própria regulamentação aqui, incorporou isso de colocar lá em cima, né, lá na razão social SPE, algo que o mercado também já fazia, né, já colocava a SPE como um item ali. Então, a Instrução Normativa adotou isso como regra. E no objeto social, você vai ter que especificar que o objeto social dessa sociedade, né, por ser justamente uma sociedade de propósito específico, né, você tem que esclarecer que o objeto social é uma etapa ou um projeto específico, ou 2 projetos específicos, né? Então, mas isso tem que constar. Assim como no prazo de duração
tem que ser atrelado esse prazo de duração com esse projeto específico. Então, você não precisa dizer lá no prazo de duração, vai terminar em dezembro de 2026, por exemplo, mas tem que dizer, olha, o prazo de duração é até a conclusão das etapas do trabalho. Então, aqui é mais o objetivo, é mais de colocar genericamente o que a gente tem de regulamentação sobre a SPE. E o Ricardo, só para deixar um ponto, né, para quem está assistindo, a ideia de ter essa empresa específica é para que dê eventuais problemas que ocorram nessa empresa não contamine outros negócios, né? Isso, passou-se a utilizar a SPE, primeiramente, como uma forma de separação, realmente, né, dos outros empreendimentos, né, das outras obrigações, dos créditos e débitos que a sociedade tenha, né? Inicialmente, as próprias incorporadoras passaram a usar esse modelo como modelo de separação. Também as incorporadoras maiores, para elas, foi uma forma de você não estourar o limite do lucro presumido. Isso estou falando mais tempo atrás, né? Até porque hoje todo mundo está no RET, né? Mas antigamente já foi. E também, aqui o primeiro item que eu estou colocando aqui nesse slide, teve um momento que os bancos, para financiar, passaram a exigir que o empreendimento tivesse numa SPE. Tá? Aqui não tem falando na relação com o terrenista ainda. A própria incorporadora tinha lá o terreno, falou, quero fazer o financiamento aqui. Aí o banco falava, não, mas tem que colocar numa SPE. Justamente por conta dessa separação, né, do patrimônio, que o próprio banco já via como algo saudável. Eu acho que o que é interessante da SPE é que é muito simples, muito fácil a contabilidade dela, né? Ela não tem tanta complexidade, porque as entradas e saídas estão ali especificadas numa conta, há uma previsão para isso também, né? Para que os investidores ou até os adquirentes das unidades possam entender como é que funciona, saber que está isolado aquilo ali da empresa-mãe. Então, eu gosto muito dela nesse sentido, ela traz uma segurança para os adquirentes, né? Porque o comprador do imóvel, ele pode ter uma visão, e mesmo o investidor, o terrenista também, ter uma visão clara do que está acontecendo. Ali não tem conta de fora. Tudo que entra e sai é relativo ao empreendimento, né, Ricardo Campelo? É isso, né? Isso, exatamente. Né? Então, você tem essa individualização, que é um pouco do que o patrimônio de afetação traz, né? Você separar dentro da empresa, mas aí você faz, né, já com um CNPJ... no patrimônio de afetação também tem um CNPJ próprio, né? Mas aqui você faz uma outra pessoa jurídica, né? Então, você tem incorporadora lá, a matriz, e vamos separar, vamos fazer uma pessoa jurídica para conduzir esse empreendimento exclusivamente, né? Então, já era uma opção de organização interna das incorporadoras. O problema era quando você tinha o land bank da incorporadora já na matriz, né? Então, é uma incorporadora que comprou terrenos no passado, estava tudo na matriz. Aí, para abrir as SPEs, você tinha que pagar ITBI, né? Não tem como fugir. Então, eu vi casos até desses, né, que eu citei do banco, está exigindo para a incorporadora, e ele fala, poxa, mas o terreno já está na minha pessoa jurídica, que já está na minha matriz, eu vou ter que integralizar numa SPE, vou ter que pagar ITBI, né? Mas aí já entrando, né, aqui na parte da relação com os terrenistas, vai ter o ITBI também, mas aí já teria de qualquer forma, né? É um ITBI que tem no ingresso, no aporte na SPE, mas que teria de qualquer forma na permuta para passar para a incorporadora. Então, a ideia aqui, né, para já dar essa descrição geral do que seria uma SPE para uma relação com o terrenista, a ideia é que o terrenista constitua uma sociedade com a incorporadora, né, ou com a loteadora, em um empreendimento que vai cuidar exclusivamente, né, em uma sociedade que vai cuidar exclusivamente daquele empreendimento. E aí o terrenista ele vai aportar o terreno como capital da SPE e a empreendedora vai aportar o recurso para o custeio da obra. Então, é a mesma lógica da permuta. A empreendedora cuida, né, assume os custos e a execução da obra, e o terrenista, né, aporta o terreno. A mesma lógica comercial do negócio, você está fazendo isso num modelo societário. Né? E aí, a gente deu a descrição de como que é a entrada, né, o terrenista aporta o imóvel na SPE, e a saída, né, ela pode se dar de duas formas. Né? Juridicamente, você tem duas possibilidades aqui para fazer a saída do terrenista.
né? Então, eu posso utilizar a SPE numa lógica de permuta financeira ou de permuta física, né? Trazer a mesma mecânica de eu fazer na permuta física, né? De o terrenista aportar terreno e sair com unidades físicas, né? Ele vai receber essas unidades. Então, o resultado pode ser aqui físico ou financeiro. No modelo financeiro, na Acho que caiu aí o Campelo, hein? Caiu o campeão. Deixa ele voltar. Vamos continuar aqui. Na parte. Na Caiu. parte... Voltou. Voltou, Capello? Voltei? Voltou. Tá, problemas técnicos aqui, né? Então, eu estava falando que nesse modelo financeiro, o terrenista, a SPE vende aquelas unidades que ficaram atribuídas para o terrenista, ou, né, você, digamos, ou nesse modelo você pode definir que o terrenista ele não vai ter unidades, ele vai ter um percentual X do VGV, né, do VGV descontado a tributação, descontado a comissão de corretagem. E aí, o que mais importa aqui, né? Quando você for pagar o terrenista, a SPE for pagar a participação do terrenista, paga via distribuição de dividendos, né? Que a gente vai ver um modelo tributário ali, né, por hora está isento de tributação. Então, o grande pulo do gato aqui de usar a SPE, para mim, está nesse item A. Você fazer um modelo em que você vai pagar o terrenista com uma participação financeira, ou as unidades tuas são essa e essa aqui. Vendeu aquelas unidades, né, vai pagar a participação do terrenista. Mas também é possível fazer um modelo para pagamento físico das unidades. Eu acho essa opção um pouco vantajosa, porque daí ele, na revenda das unidades, ele vai pagar o ganho de capital como pagaria na permuta física, né? Mas, né, se as partes optarem, então, nesse caso, o terrenista ele recebe as unidades físicas, né? Ele recebe a propriedade das unidades dele como devolução do capital investido e distribuição de dividendos, tá? Aí tem os impactos tributários que a gente vai falar para frente também. Acho que esse ponto é bem importante, Campelo. Eu vejo muita permuta aqui em que o terrenista acaba não ficando com as unidades, né? Ele acaba recebendo essas unidades e aí vem aquela velha consulta: mas eu quero pular, não quero colocar no meu nome, eu quero passar direto para um comprador, um terceiro comprador. Então, isso hoje cria um problema, né? Essa cessão descaracteriza a permuta, você não tem mais uma permuta a partir do momento em que o terrenista não vai ficar com as unidades, ele vai querer já passar para um terceiro lá na frente. Então, aí o modelo não é esse. Então, realmente, para quem não quer ficar com a unidade, eu acho que não há outra opção senão pensar em realmente criar aí uma sociedade, né? Porque há muita dúvida, né? Inclusive, tem muita família que é dona de terreno e então nem todos querem receber, ou a maioria não quer receber unidade, quer receber seja dinheiro mesmo, né? Quer receber uma remuneração. Então, aí nesse caso, realmente o modelo que nós estamos falando hoje aqui, para mim, é o ideal, né? Eu vejo essa vantagem também, Ângelo, né? Porque é bem isso. O Ricardo está picotando, né? Então, Ângelo, o que você está comparando é a permuta... Isso, o pessoal que faz a permuta física, que a gente chama, né? Direto, de trocar o terreno por unidade. Mas depois vai vender a unidade. Daí ele não quer unidade para a sessão. É uma burrice, né, econômica, aí, porque aí a tributação, a conta custa caro. E essa coisa de você colocar, querer pular direto, não, eu vou trocar terreno por unidade, por apartamento, mas eu não vou ficar com esse apartamento, eu quero passar direto da incorporadora para o comprador, é uma operação tributária perigosa. Entendi. Né? Perigosa. Porque você está pulando aí um pagamento de ITBI e hoje há uma comunicação tanto na questão de ITCMD como de ITBI com a Receita Federal. Então, esse é um problema que tem que ser visto, tem que ser pensado, tem que ser conversado. Cada caso é um caso, né? Não dá para querer aplicar o mesmo modelo. Então, é importante essas preliminares, né? Com o terrenista, com o empreendedor, para que a gente possa adaptar e escolher
a melhor maneira de fazer esse negócio. É importante saber que todas elas têm questões sensíveis, mas hoje há uma evolução muito grande na questão societária, né? Com a evolução das operações, a gente consegue dar uma boa garantia para o terrenista, mesmo ele entregando o terreno e trocando isso por cotas ou por participação numa empresa. Claro que dá um pouco mais de trabalho, porque ele vai ter que participar muitas vezes em decisões. O que dá segurança para ele é justamente essas cláusulas que a gente coloca aí nessas sociedades, né, em que o terrenista participa. E, efetivamente, ele vai ter que gastar um pouquinho de fosfato nessa hora aí, né, e pensar, não, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos vender, portanto, vamos fazer esse acabamento, vamos, né, então é importante. Voltou o nosso amigo Campelo aí? Precisa pagar a internet aí, Campelo. O pessoal da Vivo aqui tá sacaneando a gente. Deu certo, lá, você pode usar a internet do teu telefone, viu? Às vezes funciona para mim aqui, quando não está boa a do escritório, eu ponho a do celular. Oi, pessoal, tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Ok. É que eu não estou ouvindo vocês. Então, o fone de ouvido, será que está com tentando fone? Aqui uma solução. Vou falar um pouquinho para ver se você está ouvindo aqui, Campelo. Fazer um teste de voz aqui. Você está com o fone de ouvido no ouvido, né? Não está com o fone. Você não está com o celular? Eu estou, só que o meu som do celular está no. Não quer aumentar um pouquinho o volume? Talvez seja isso. Eu vou sair e entrar novamente. Tá. Então, Angelo, okay. Vamos continuar então aqui falando sobre isso, né? Sim. Essa questão se aplica mais uma vez, né? Preferencialmente, ao meu ver, a pessoa, ao investidor, ao terrenista, né? Que quer receber em importância, em dinheiro. Ele vai receber isso de várias maneiras. Claro que aí ele vai depender do sucesso do negócio, né? Não é líquido e certo, né? A gente sabe que há incertezas no país, agora vivemos um período de enorme incerteza política e econômica, né? E então é um negócio de risco como qualquer outro negócio, mas o risco não é tanto um risco negocial, é mais um risco de mercado, né? Num produto não ser aceito pelo mercado. Então esse é o risco que não há como a gente eliminar. A gente pode mitigar, mas é importante que você saiba que quando você entra numa empresa, né, numa empreitada dessa empresarial, você está apostando que aquele produto vai ser vendido num preço bom, que o mercado vai aderir àquele empreendimento, e a partir daí você vai ter um resultado final disso. Pode, lá na frente, mas puta, eu mudei, agora eu resolvi, puta, gostei do empreendimento, adorei esse apartamentinho aqui, esse lote, né? Gostei muito, eu quero ficar com ele, não tem problema, vai ficar. Só que aí tem um custozinho financeiro que talvez não seja tão eficiente quanto o outro modelo, que é o modelo simples de permuta por área construída. Estamos aí, Campelo, agora? Está escutando a gente, não? Agora tô, só que caiu a apresentação, né? Aí eu entrei pelo celular aqui para usar a internet do celular mesmo, e eu vou subir a apresentação novamente, por isso que eu fiz um outro acesso aqui pelo computador para poder compartilhar a apresentação. Okay. Então vamos lá. Vamos ver se vai para a tela. Se não der por aí, eu ponho por aqui. Ó, acho que deu. Apareceu aí para vocês a apresentação? Tá na tela de fundo laranja. Está no amarelo ainda. Agora entrou. Perfeito. Vamos lá. A gente estava, né, começando aqui a falar, né, da possibilidade de permuta física ou financeira. E a gente estava conversando, né, Ângelo, que às vezes o terrenista quer vender as unidades e aí começa aquela coisa da cessão, né? Que é sempre uma confusão. Primeiro porque tem ITBI. A prefeitura quer cobrar o ITBI da cessão.
E o terrenista não quer pagar. E isso realmente gera essa confusão. Então, a SPE, ela traz essa facilidade porque a unidade fica lá em nome da SPE, quando o terrenista quer fazer a venda, faz a venda e aí paga direto, né, a SPE vai pagar o terrenista porque ele é sócio, então não precisa fazer cessão, não precisa entrar nessa confusão, né? Eu acho que isso facilita bastante. Aí, para falar, né, dos aspectos aqui, civis e contratuais, existe algo que é visto como uma desvantagem pelo terrenista, pelo empreendedor, porque ele sente que ele perde um pouco da independência, né? Puxa, aqui eu estou numa sociedade que o terrenista é sócio junto. Então, eu acho que caiu de novo, né? por conta... Não, voltou. Voltei, entrou ligação aqui, né? Como estou no telefone, eu tenho que ficar desligando as ligações. Mas o empreendedor, muitas vezes, ele não quer ter um sócio ali, né? Ele não quer se sentir dependente do terrenista. Isso é muito fácil de contornar com um contrato social bem amarrado, com procurações, né? A gente, na parte jurídica, consegue dar toda essa independência para o empreendedor. Mas a gente sabe que ele sente um pouco, né? Poxa, se eu estiver fazendo um empreendimento aqui com uma permuta física, o terreno vem para mim na matriz, e aí eu fico mais livre e independente. Então, a meu ver, é uma desvantagem muito mais psicológica. Eu acho que na prática a gente consegue contornar isso com um contrato social bem feito. Aí sim, uma desvantagem de você ter que manter essa SPE ativa, né? Então a sociedade vai ter que se manter até você finalizar, até performar a venda das últimas unidades, pagar ali o terrenista, né, para poder tirar o terrenista da sociedade. Numa incorporação, que é um ciclo mais curto, eu acho que isso funciona tranquilamente. O problema é nos loteamentos, né? Nos loteamentos você tem ciclos aí muito longos, né? Às vezes um pagamento parcelado por décadas, e pensar em manter a SPE ativa para isso é um pouco complicado, né? Então, poxa, eu vou ter um terrenista aqui, vou ficar 10 anos sócio do cara, a gente sabe que isso acaba atrapalhando um pouco. E eu acho que a principal desvantagem da SPE para o terrenista é que ele passa a poder ser exposto às responsabilidades do empreendimento, principalmente trabalhista. A gente sabe que trabalhista é um mundo paralelo, né? É um ordenamento jurídico paralelo. Então, se você tem lá uma SPE fazendo um empreendimento, tem um funcionário que entrou com uma trabalhista, a gente sabe que o juiz desce ali para a pessoa física dos sócios, né? Ou as pessoas jurídicas dos sócios, e o terrenista acaba podendo responder por uma trabalhista. Vai poder cobrar da incorporadora depois? Com certeza, né? O contrato vai estar prevendo isso, que ele não vai responder, que a incorporadora tem que ressarcir ele. Mas a gente sabe que na prática isso acaba sendo uma desvantagem, né? Justamente porque o terrenista ele não sente aquela blindagem, né? Aquele isolamento que ele tem no modelo da permuta física. E em termos de garantia do negócio, né, a gente falou na live passada da permuta que o pessoal tem feito contratação de seguro, porque na permuta o terrenista ele simplesmente sai da propriedade do imóvel, né? Então o imóvel que estava no nome dele passa a ficar no nome da incorporadora e ele, puxa, mas cadê a minha garantia, né? Eu tinha aqui a propriedade do imóvel e aí durante esse ciclo, aí, durante esses 4 anos eu vou ficar sem ter essa propriedade. Na SPE, isso acaba se diluindo, assim, essa preocupação do terrenista. Por quê? Porque ele passa a ter vínculo formal com o negócio. Ele é sócio daquela SPE, ele é proprietário das cotas. Ele vai declarar no imposto de renda dele as cotas daquela SPE. Ele sente que ele está mais próximo se precisar reivindicar alguma coisa. E realmente, você pode estabelecer até mecanismos societários para que o terrenista possa tomar conta da SPE, caso a obra atrase, né, num período acima do razoável. Então a gente percebe que o modelo de SPE ele também tem essa característica de deixar o terrenista mais tranquilo, de deixar o terrenista sentindo mais garantido, né? E especialmente nesses modelos de adjudicação progressiva das cotas, aí também é mais comum nos loteamentos, porque a participação do
do terrenista é maior, né, nas permutas de loteamento, mas né, essa participação progressiva, você começaria a relação jurídica, né, montaria a sociedade com o terrenista tendo lá 99% das cotas, por exemplo, e a incorporadora 1%. E aí ela só vai se tornar proprietária das demais cotas na medida em que ela for investindo e executando a obra, né, e isso também é uma forma de que o terrenista se sinta mais protegido. Olha, eu estou proprietário do meu imóvel aqui, e eu só vou perdendo, entre aspas, né, a propriedade, no caso é da SPE, mas enquanto a incorporadora for cumprindo a obrigação dela de executar a obra. Eu acho que isso acaba trazendo, né, uma sensação para o terrenista de que ele está mais seguro para o negócio. Tem uma cláusula que o pessoal tem colocado também, a gente usa e percebe que nessa linha de deixar o terrenista mais seguro, isso funciona bem, que é a alienação fiduciária das cotas, né? Então, digamos que você já montou, né, a SPE ali, a incorporadora tem a participação societária equivalente ao investimento dela, o terrenista tem ali os 15% dele, né? Vamos usar o exemplo de 15%, e você faz uma cessão fiduciária das cotas da incorporadora. E aí, ou seja, se a incorporadora não cumprir a obrigação dela de executar a obra, o terrenista poderia, enfim, acionar os mecanismos da lei de alienação fiduciária para se tornar proprietário efetivo dessas cotas, tira a incorporadora da jogada e se torna, né, ele volta a ser proprietário do terreno, porque ele é o proprietário da SPE sozinho, digamos assim. Então é mais um mecanismo de você tornar essa relação mais equilibrada, que na permuta a gente sabe que o terrenista fica, né, às vezes se sente inseguro. E também é possível, além dessas figuras todas, você contratar o seguro performance, né, que é aquele seguro que a gente comentou na live passada, que o pessoal, o mercado está gostando dessa opção, né, Ângelo? Cada vez mais, né? E ficou mais barato também, era muito caro, né? Parece que agora as seguradoras já estão menos arredias a esse tipo de contratação, mesmo porque elas também acabam tendo um certo controle, elas acabam fazendo uma fiscalização na obra e as cláusulas contratuais melhoraram bastante, então ela acaba, né, como faz hoje com o motorista que tem pouca multa, né, o seguro fica mais barato, então como a seguradora consegue ter olhar isso, né? Da mesma forma que um adquirente, ela consegue olhar o empreendimento, pega um perito, vê se a obra está andando, então aí o seguro ficou mais barato. Felizmente, hoje é mais viável essa contratação aí. Né, o nome já diz, né? Seguro, né? É para trazer a maior segurança possível para as partes. Para falar da tributação, né, que a gente colocou aqui como um ponto-chave para a adoção. ITBI, você tem o TBI, né, até já adiantei, vai ter o ITBI na integralização do imóvel na SPE, como já teria na permuta, né, então aqui não muda a opção pela SPE, e o aporte do terreno na sociedade, ele pode ser feito pelo valor histórico para que o terrenista não aufira ganho de capital. Né? Então, o meu terreno está declarado lá por 100 mil, mas o valor de mercado aqui é 5 milhões. Você pode fazer o aporte no capital como 100 mil. Né? Sem embargo, de você prever que a participação dele no capital social não é o equivalente a 100 mil, é equivalente, né, aos 15% dele na parceria. Né? Mas você faz pelo valor histórico, só que o ITBI a gente sabe que é o valor de mercado. Né? Então, o ITBI que vai pagar, né, nesse exemplo que eu citei, pelos 5 milhões. Aí, a SPE, na venda das unidades, ela paga a tributação operacional dela, né? Via de regra, que a gente está falando de corporação, né, vai ser o RET, ou o lucro real ou o lucro presumido. E aí, na tributação do terrenista, né, que a gente já adiantou um pouco, que ele vai receber isso via dividendos. Né, no cenário mais usual da SPE, que é proporcionar essa vantagem tributária, então a SPE vai fazer a venda das unidades e vai pagar o terrenista com resultados financeiros, com dividendos. Né? Tributação de dividendos, hoje, ainda é isenta de tributação. Desde 1996 a gente tem esse cenário, por isso que a SCP se tornou tão interessante para investidores, porque o pagamento dos dividendos é livre de tributação, mas a gente está vivendo aí um cenário, né, nos últimos anos, que cada vez mais o pessoal, né, nesse governo atual,
houve uma proposta de lei criando a taxação dos dividendos, aprovada na Câmara e travada ali no Senado. Então, é algo para as partes considerarem aqui, né, quando forem avaliar esse tipo de empreendimento, e os candidatos atuais, ambos, né, falam em taxação de dividendos. Né? Mas hoje, né, com a legislação atual, a gente não tem essa tributação. Já respondeu uma pergunta ali, Ricardo, que era sobre isso. E eu acho que vai acontecer tributação, porque para pagar esse auxílio família aí de R$ 600 não tem verba no orçamento, e os dois estão falando em buscar uma reforma tributária que basicamente eu aposto aí 80% que vai ser os dividendos, né? Entre outras. Tem uma outra pergunta ali, não sei se é a hora de responder agora, mas é sobre a alienação fiduciária. Não impediria a incorporação? No caso, a alienação fiduciária é das cotas da SPE. Então, não tem nada a das ver. cotas. Não impede a incorporação. Se você fizer a alienação fiduciária do terreno, sem dúvidas vai trazer um prejuízo. Mas no caso aqui, a ideia é fazer a alienação fiduciária das cotas para que, em caso de inexecução da obra, o terrenista, né, ele executaria, né, entre aspas, a garantia, e aí ele se tornaria proprietário integralmente de todas as cotas da SPE. Essa que é a ideia. E tem mais uma pergunta aqui, Ricardo, acho que está pertinente para essa hora. Mas caso o terreneiro prefira ficar com as unidades para investimento, ele pagaria ganhos de capital sobre o valor do terreno? Se ele for ficar com as unidades, não, porque você pode fazer a devolução das unidades para ele pelo valor contábil. Né? Então, ele quer ficar com as unidades, ele pegou o imóvel, trocou esse imóvel por participação societária da SPE. Aí você faz a baixa, né? Você vai fazer a dissolução da sociedade para ele recebe essas unidades. Tá? Pode fazer isso pelo valor contábil, então ele não tem o ganho de capital. Ele vai ter o ganho de capital daí se ele revender, né? Se em vez de ficar com o investimento, ele revender. Então, nesse cenário, não tributaria, não. Boa. Eu gostaria de lembrar que muitos desses terreneiros têm esses imóveis na pessoa física e, às vezes, eles têm há muitos anos. Então, tem que fazer conta também, porque de 80 para trás, 1980 para trás, tem um abatimento mensal, anual, quer dizer, de 5% ao ano. Então, há casos em que esses terreneiros podem integralizar um imóvel por um valor real sem pagar ganho de capital. Então, é importantíssimo fazer isso. Essa conta, muitas vezes, as pessoas esquecem. Não somente nesse caso de integralização do terreno na SPE, mas também em casos de inventários. Né? Muitas vezes o pai, né, a mãe, tinha esse terreno há muito tempo lá atrás, e quando passa no inventário, pode passar por um valor alto sem pagar ganho de capital. Espólio não paga ganho de capital. E aí você tem o benefício de, na hora de fazer a permuta, já estar com esse imóvel valorizado sem pagar. É um benefício aí importante, né? Muita gente tem isso há muitos anos. Eu tenho visto, né, casos de famílias que têm esse terreno há muitos anos. Então é importante tomar cuidado com isso na pessoa física, no ganho de capital. Muito, muito boa observação, Ângelo, porque realmente a isenção do ganho de capital... Campelo? Caí? Não, estava te ouvindo. Tá me ouvindo? Não. Tá, então a observação do Ângelo é muito pertinente, porque o ganho de capital ele tem uma isenção que é progressiva, né, à medida que o imóvel está há mais tempo no patrimônio daquela pessoa. Então, até para a permuta física, né, se tem um imóvel que está lá desde os anos 60 no patrimônio da pessoa, já atualiza o valor no momento da escritura de permuta, aí você já mata esse ganho de capital. Né, vai ter um ganho de capital menor, né, quando for fazer a revenda. E aqui vale também, né, no momento da integralização da SPE, se você tem a isenção, usa, né, já atualiza o valor do imóvel na integralização, já mata aquele ganho de capital, digamos assim. Eu quero dar uma acelerada aqui, pessoal, porque a gente tem que entrar na SCP ainda, e né, o tempo já está um pouco avançado. Então, a gente finalizou assim, as descrições gerais da SPE. Na SCP, a gente tem muita similaridade com o modelo de SPE, então eu vou tentar focar aqui no que é diferente. Né? E eu achei interessante mostrar aqui o que o Código Civil fala sobre a SCP, para mostrar, principalmente aqui, né, o 991, ele traz a definição do que é uma SCP. Na SCP, o objeto social é exercido unicamente pelo sócio ostensivo em seu nome individual.
Então, se o terrenista monta uma SPE com a incorporadora, uma SCP com a incorporadora, é a incorporadora que vai executar a atividade, executar a construção em seu nome. Então, vai registrar a incorporação em nome da incorporadora, que vai contratar os subempreiteiros, quem vai assinar os contratos de promessa de compra e venda com os adquirentes é a incorporadora, né? O terrenista, ele vai entrar como sócio oculto, um sócio oculto que não aparece, né? Os adquirentes não sabem quem é o sócio oculto, né? Não sabem que o terrenista está participando, os subempreiteiros, os funcionários da incorporadora. Então, esse é um modelo que traz muita proteção para o terrenista que fica como sócio oculto, né? E o 993, aqui o artigo, fala que a SCP ela não tem personalidade jurídica, né? Que é uma confusão que o pessoal faz também, né? Porque eu tenho que tirar o CNPJ, né? A instrução normativa aqui da Receita de 2018 impõe que você tem que tirar o CNPJ, mas é exclusivamente para uma questão de controle tributário, né? Controle de lavagem de dinheiro, porque o pessoal usava muito a SCP, né? Virou uma coisa muito fácil, né? Então, essa coisa de esquentar dinheiro, né? O pessoal pegava e declarava lá como dividendo de SCP. Então, o pessoal tinha lá aquela coisa, recebeu o dinheiro vivo, não tinha como esquentar, colocava lá, né? Em vez de comprar o imóvel em dinheiro vivo, colocava como, declarava lá, ó, recebi isso aqui de dividendo de uma SCP qualquer. Aí a Receita Federal veio e falou, não, se você recebeu de SCP, você tem que me informar qual que é o CNPJ dessa SCP, para eu poder acompanhar quem que é o sócio ostensivo. Então, aqui é só para um mecanismo de controle. Mas a SCP ela não tem personalidade jurídica, né? Acho que esse é o principal ponto da gente destacar da SCP, né, Ângelo? É verdade. E aí, vamos lá. Agora a parte aqui que é boa para o Ângelo falar. Tá, como é que eu transfiro o imóvel, né? Porque o imóvel está no terrenista. Se a SCP não tem personalidade jurídica, como é que eu faço? Eu tenho que transferir para a sócia ostensiva, né? Para a incorporadora. E aí que é o jogo das escrituras, né? Que é o ponto que às vezes o pessoal não sabe como que funciona, né? Eu conheço 2 modelos, até, se o Ângelo conhecer mais algum aqui, né? Fica à vontade para colaborar. Mas o primeiro é o da pró-soluto. Então, assim como faz uma permuta lá, né? Você faz uma escritura de compra e venda, e aí a incorporadora compra o imóvel do terrenista, pagando com uma nota promissória pró-soluto. Tá? Então, é uma compra e venda quitada com a pró-soluto. E aí você faz o contrato de SCP depois, e na SCP o terrenista ele aporta essa nota promissória pró-soluto como capital. A contribuição dele para a SCP é com a nota promissória pró-soluto. E aí, né, a nota promissória, a incorporadora, ela deixa de ser credora, né, da SCP e passa a SCP a ser a credora, né, daquele crédito que se detém junto ao terrenista. Então, o terrenista, ele, em vez de ele executar aquela obrigação da promissória, ele agora passa a ser sócio de uma SCP que vai ter direito aos dividendos ali, né, que estava ao mesmo crédito que estava especificado naquela pró-soluto. Tá? Não sei se deu para entender a mecânica. No segundo modelo... O pessoal tem dificuldade de entender, né? Ainda semana tive ontem um caso assim, mas meu Deus do céu, mas esse troço de pró-soluto, eu falei com o meu advogado, o terreno eu não vou discutir, eu vou discutir só o título, né? O terreno já foi, é justamente isso, porque a incorporadora precisa do terreno liberado para ela, não pode ter uma pendência de pagamento, que seria a pró-solvendo. Quando a gente fala em promissória pró-solvendo, ela está inscrita na escritura, dizendo que o negócio só vai se resolver quando quitar a nota promissória. É resolúvel, né? Uma cláusula resolutiva. Aqui não tem cláusula resolutiva. Eu estou dando o terreno e estou recebendo um título. Então, eu tenho que executar aquele título sem pensar no terreno. O terreno já foi. Só que, no mesmo momento, você troca esse título por uma outra garantia, né? Então, em imagem bem clara, é isso que a gente faz, né? Assim como na permuta, né, a gente explicou que a nota promissória ela tinha uma vida curtíssima ali, né? Nesse caso aqui, essa promissória pró-soluto, ela também tem vida curta, porque ela vai se converter numa participação societária, né? Então, o terrenista fez a escritura, recebeu a promissória pró-soluto no mesmo ato, né? Eu normalmente faço o pessoal assinar a SCP no mesmo ato ali da escritura. Então, a nota promissória, ela morreu. Ela passou, né? O terrenista ele não tem mais a promissória. Ele tem cotas da SCP. É isso que ele vai declarar no imposto de renda dele. Eu tenho agora, né, uma sociedade em conta de participação. Eu tenho cotas, né, que vão me dar direito a uma participação.
Mas esse é o modelo que eu vejo o pessoal utilizar mais. Eu confesso que eu gosto mais do segundo modelo, em que você primeiro assina a SP, o terrenista ele assume a obrigação de pagar pelas cotas que ele está adquirindo, e você vai fazer a escritura depois, uma escritura de dação em pagamento. Então, o terrenista ele contrai uma dívida com a SCP, porque ele, olha, eu tenho X cotas aqui que eu estou adquirindo e que eu vou pagar futuramente. A forma de fazer esse pagamento, e por isso que é uma escritura de dação em pagamento, é com o terreno. Eu acho esse modelo um pouco mais adequado juridicamente do que a pró-soluto, integralizar, que é muito mais uma criação nossa dos advogados para proporcionar uma solução, né, Ângelo? Já que a legislação lá, a nossa lei, a 6.015, né, que é muito antiga, ela não tem ela não traz essa possibilidade de você transferir imóvel a título de integralização numa SCP. Isso não está na legislação. Então, os advogados, né, a gente criou essa solução aqui, na verdade, essas duas soluções para contornar isso. É uma jabuticaba, né? Que a gente acabou criando para se adequar ao mercado. Ela é segura, mas é assim, é um ato solene, né? Não dá para, mas depois a minha mulher vem assinar depois, ela está na praia, ou o sócio tal não está aí. Não, chama todo mundo, senta na mesma sala, seja no cartório ou na empresa, onde for, tranca a porta, ninguém sai daqui enquanto não assinar tudo, porque Deus o livre, acontece um falecimento ou alguém resolve azedar e aí você fica realmente numa situação desprotegida. Então tem que ser assinadas as duas no mesmo momento. É um ato solene, que nem um testamento, assim, assina todo mundo junto e sai dali, só sai dali quando assinar tudo. Tem que ser concomitante, né? Essa assinatura para você não fica com alguma coisa pendurada, sempre está sujeito a algum risco. Para comparar o modelo da SCP com a SPE, então aqui na SCP, a incorporadora ela tem mais aquela sensação da independência, né? Porque o imóvel agora está em nome dela. É da SCP, mas está em nome da sócio ostensivo. Então ela se sente mais independente, que não vai precisar ali de alguma assinatura do terrenista. A SCP ela deve ser mantida ativa até a venda das últimas unidades. Aqui a gente tem a mesma regra da SPE. E a responsabilidade civil, como a gente adiantou, o terrenista é sócio oculto. Então, não vai tomar trabalhista, não vai tomar o comprador está reclamando atraso de obra, né? Esqueça, né? Aqui ele é sócio oculto, ele está super protegido em relação a isso. E aí, em termos de garantia do negócio, que nesse caso aqui, a gente vê que o terrenista ele se sente menos garantido, né? Porque na SPE, ele tem ali a cota da SPE, que é uma pessoa jurídica. A SCP, como ela não é uma pessoa jurídica, ela não tem personalidade jurídica, o que ele tem na mão, na verdade, é um contrato. Ele só tem um contrato na mão, que se a incorporadora descumprir, ele vai ter que executar aquele contrato. Eu, na prática, entendo que na SPE, apesar de ele ter a sensação de estar mais próximo do negócio, ele também vai ter trabalho se ele precisar executar a incorporadora. Então, eu não acho que o terrenista fica, na prática, numa situação mais desvantajosa na SCP. Acho que eu já falei na live passada, que a minha família tinha um terreno e estava fazendo um negócio com uma empreendedora, e a minha recomendação foi pela SCP. Eu não acho que a gente fica mais desprotegido do que no modelo de SPE. Né? Você também pode criar essa instituição da cessão fiduciária das cotas, né, para tomar as cotas ali da sócio ostensiva, é um modelo que funciona, e o seguro performance está sempre aí para deixar as partes mais tranquilas. É importante lembrar também, Ricardo, a possibilidade de incluir cláusula de arbitragem, né? A arbitragem cresceu muito, está muito séria, muito profissional hoje. Então, uma forma de você, eventualmente, num problema, precisar resolver, correr para uma arbitragem. A gente tem câmaras hoje super profissionalizadas, Associação Comercial do Paraná, Federação, o próprio Secov, né? Então, a cláusula arbitral também, hoje, mediação e arbitragem são as soluções que eu recomendo sempre incluir nesses contratos aí, para evitar uma delonga de anos aí, uma demanda judicial. A arbitragem realmente é um modelo que eu gosto, né? Tenho defendido também. Acho que a opção pela Câmara que a se viu com bastante cautela, né? Gosto muito da Arbitac, a Arbitac da Associação Comercial realmente é uma Câmara com profissionalismo, com árbitros, né, do Brasil inteiro, assim, dos mais competentes. Faço apenas uma ressalva de que o custo da arbitragem ele
ele é um custo mais elevado do que o custo de ir para o judiciário. Então, dependendo do projeto aqui, é importante fazer essa avaliação dos custos. Então, para a gente fechar aqui sobre a SCP, pessoal, tributação em relação à SPE é exatamente a mesma coisa, porque você tem o PBI, que o imóvel ele é transferido de propriedade, você não tem o ganho de capital nessa transferência, porque pode ser feito pelo valor histórico, ou, como muito bem observou o Ângelo, às vezes que já está na faixa de isenção pelo tempo, né, já atualiza esse valor, que contabilmente fica até mais fácil. A sócia ostensiva vai pagar a tributação operacional na venda das unidades, né, RET, lucro presumido, lucro real, e o terrenista recebendo os resultados financeiros, né, vai receber como dividendo, isso é livre de tributação. Coloquei um asterisco ali para lembrar de falar uma coisa. Hoje, a gente tem a regra da isenção tributária sobre os dividendos, sim, mas você precisa ter lucro contábil para poder fazer essa distribuição livre de tributação, né? E o lucro contábil, ele depende da performance do empreendimento. Às vezes o pessoal quer pagar uma torna antecipada para o terrenista via dividendos da SCP ou da SPE, tá? Isso vai dar problema, porque você não tem lucro contábil se você não fez nem a venda de uma unidade, por exemplo. Tá? Então, tem que avaliar isso. Além disso, lembrar do patrimônio de afetação, né? A gente tem, se o empreendimento está com patrimônio de afetação, você tem regras, né, que só pode começar a pagar participação após você ter recurso suficiente para terminar a obra. Tá? Então, às vezes o pessoal negocia uma permuta que o terrenista vai começar a receber lá já no D0, isso pode dar problema, tanto para a questão de legislação do patrimônio de afetação, quanto pela isenção tributária na distribuição dos dividendos. Eu acho, Ricardo, que a gente podia ir para as perguntas, né, que tem dado bons debates nas perguntas. Eu tinha separado aqui algumas questões contratuais, né, como a gente falou no último, lá do sorteio das unidades, aquelas questões, mas eu acho que a gente ganha mais aí explorando as perguntas do pessoal. Vamos nessa. Só quem não assistiu o último pode pegar lá na Demi Paraná, no YouTube ou no Instagram. Você vai ter acesso ao link, ou manda para a gente o e-mail, depois eu passo o e-mail para vocês aqui e a gente manda para vocês o link, tá? Então vamos lá, Ricardo. Vamos pegar a primeira pergunta que não respondemos ainda. O dividendo já foi respondido, né? A alienação fiduciária já foi respondida. Do Pedro ali, em caso de obras financiadas, se for registrada a alienação fiduciária da SPE, incorporadora não pode ter problema na análise jurídica do empreendimento? Entendeu ali? O Ricardo, acho que tá aí, Ricardo? Eu acho que ele já respondeu aqui também, né, Ângelo? Essa do Pedro. Sobre a regra da herança, né? É a regra da alienação fiduciária. Se fiduciária. herdado, vale a regra da isenção da atualização do valor do bem imóvel sem tributação. Exatamente. Quando você vai herdar, se você colocar um valor mais alto do que estava declarado pelo falecido, vai pagar ganho de capital no imposto de renda da pessoa que faleceu, porque você só encerra a declaração de renda depois que você termina o inventário. Então, nesse momento, é que você tem que, no inventário, sair do patrimônio da pessoa que faleceu para os herdeiros, atualizando ele e aproveitando a regra tributária. Essa foi uma ótima dica. Então tá na Ângela aqui, Campelo. Tá ouvindo a gente? Tô, voltei. Na hora das perguntas, deixei a bomba aí pro Ângelo e caiu a internet. A do Pedro Raul ali, anterior, você já respondeu, acho, né, Campelo, ou não? Que seria... Eu não estou enxergando as perguntas. Em caso de obras financiadas... Já respondeu. Então, vamos para o Pedro ali. Existe algum problema de ter mais de uma SCP associado ao empreendimento, SPE? Por exemplo, uma SCP com terrenista e uma SCP com investidores? Não tem problema. A SCP, por ser uma sociedade contratual, ela nos dá uma flexibilidade, né? Nós, advogados, adoramos a SCP porque você cria ela, né? Você não tem que seguir, né, muitos padrões legais. Então, você pode fazer a SCP com o terrenista e outra com os investidores. Até, às vezes, com investidores, você pode criar mais de uma SCP. Esse investidor aqui está entrando com uma regra específica de distribuição. Com outro, você cria outra SCP, né? Aqui é meio sem limite. Então, isso é uma das vantagens que a gente vê para esse modelo. Alguma observação, Angelo, sobre isso? Não, é isso mesmo. Tá. A outra é o seguinte, do Gustavo Melo. O modelo de dação em pagamento, qual a garantia para o terrenista?
A garantia para o terrenista, é como nós falamos, assim, você pode estabelecer garantias, né? Do seguro, ou a garantia, a cessão fiduciária das cotas, né? Da SCP. Ele falou modelo de adoção e pagamento, estou entendendo que é o modelo da escritura, né? Que nós exatamente falamos ali. Na prática, é a mesma coisa, né? Os modelos ali, eles são só a transição, a forma como você vai chegar naquele resultado final. O resultado final é a sócia ostensiva é a incorporadora e você tem o terrenista como sócio oculto, que ele só tem cotas na mão, né? A única coisa que ele tem são cotas. Você pode estabelecer, você pode até fazer garantia real, se a incorporadora tiver, né, land bank, tiver unidades paradas, ela pode usar essas unidades como garantia real, você vai lançar lá uma hipoteca, uma alienação fiduciária, ou a cessão fiduciária das cotas da incorporadora para o terrenista, ou ainda a contratação de seguro performance. Perfeito. E alguma coisa, Ângelo, sobre isso? Não, é isso aí. As garantias são as mesmas que podem ser usadas no negócio normal de permuta de terreno por área construída. Seguro, né? E aí, nesse caso, seria a alienação fiduciária das cotas, né? Mas é importante lembrar e reforçar que há instrumentos importantíssimos, né, que se coloca no contrato social. A grande vantagem da empresa, né, da solução empresarial, é que você pode mexer no contrato de várias maneiras, né, colocar cláusulas lá em que dê poder para que a pessoa participe nas decisões, acompanhe, né, a performance dessa empresa. Então, é isso que é bacana e dá margem para a segurança. Legal. Achei bacana essa ideia, Ricardo, de você ir diluindo, né, do dono do terreno na medida que a obra ou o loteamento, como você comentou, vai sendo criado, né? Eu achei muito bacana essa maneira. Aí a última pergunta, pode falar. Não, pode ser. A gente vê muito isso, né? Às vezes é uma família tradicional que tem aquele terreno há muitos anos e para eles pensar em, olha, eu vou te dar o terreno inteiro aqui, né? Inteiro, assim, ficando só com a participação societária, percentual correspondente deles lá, o pessoal fica, puxa, né? Mas já você incorporadora, você nem cumpriu sua obrigação ainda. Então essa é uma forma de você dizer, olha, tá tudo bem. Então a incorporadora começa, à medida que ela vai executando a obra, ela vai recebendo ali a participação societária até chegar na participação final dela. Isso está escrito, previsto numa cláusula, né? Então ele tem garantia. Ficou muito bom. Mais ou menos o terrenista faria em paralelo ou o que a seguradora faz, né? Vai lá de vez em quando com o perito, vai acompanhando a obra e à medida que vai aumentando o investimento da incorporadora, ela vai aumentando a sua participação. Achei bem inteligente essa maneira aí. Se não tiver garantia real, não tiver seguro performance, né? A outra coisa a última pergunta aqui é do Raul também. O lucro contábil pode ser do sócio ostensivo, SPE, e não necessariamente na SCP, certo? Ele é o lucro da sócia ostensiva, mas é específico daquele empreendimento, né? O patrimônio da SCP, acho que é isso que ele está falando da SCP, né? Ele é individualizado. Então, não é o lucro da empreendedora, né, que vai ser apurado, é o lucro do empreendimento. E aí tem até uma discussão sobre qual o padrão contábil que você deve seguir, né? Tem aquela questão das normas internacionais que recomendam o método POC, né, que é o Percentage of Conclusion. Então, de acordo com esse método, ainda que a incorporadora venda tudo na planta, né? E a gente sabe que isso acontece, né? Principalmente algumas praças, né? Tem as incorporadoras, né, que hoje estão aqui em Curitiba, mas que são lá de Maringá, Londrina. Às vezes eles contam, cara, fizemos empreendimento, vendemos em uma semana. Maringá, ela vendeu tudo, vendeu num fim de semana. Isso, você já tem ali, claro, não vendeu à vista, né? Mas mesmo esse pagamento da entrada que todo mundo comprou, não é inteiro lucro, né? Porque você ainda tem que executar a obra. Então, pega esse valor que entrou e aí, conforme executei 30% da obra, aí 30% desse valor você pode reconhecer como lucro. Tá? Então, é importante a gente falar isso para o pessoal entender que não é uma coisa simplesmente assim, né? Como a gente às vezes vê no papel, o pessoal achando que, não, mas isso aqui é tranquilo, já vou pagar o terrenista, já... Calma, pessoal. Então, é muito importante ter essa atenção contábil, né, de toda a leitura tributária e jurídica para não tomar uma autuação depois. Eu fiquei com uma dúvida aqui, Ricardo.
se vamos dizer, você recebeu lá 30%, fez a obra 30%. Aí você disse que pode distribuir uma parte como lucro, mas você, é um lucro previsto, né, por enquanto. Não tem, mas você não sabe qual é o lucro ainda, né? Não é só distribuir, é reconhecer contabilmente, né, apurar lucro contábil. A gente está falando primeiro de apuração. Para poder distribuir, você tem que ter contabilmente esse lucro apurado. Né? Primeiro essa leitura contábil e aí depois você vai para a distribuição conforme a regra do contrato. Então, digamos lá, o terrenista é uma permuta financeira feita via SCP, o terrenista tem 15%. Bom, então concluí 30% da obra, peguei aquilo que está em caixa e 30% eu posso reconhecer como lucro. Aí, esse valor, né, que eu reconheci como lucro, eu vou distribuir os 15% do terrenista. É um lucro apurado, ainda não é real, né? É um lucro arbitrado, vamos dizer. Na verdade, ele já pode ser contabilmente reconhecido como lucro. Não é o lucro final do empreendimento, né? Mas você já pode contabilmente reconhecer como lucro. Claro, você só vai saber o resultado efetivo ao final da obra, até para saber por quanto que vendeu, por quanto que não vendeu. Mas você já pode fazer essa antecipação dessa distribuição. Então, acho uma última pergunta que tem aqui do Rodolfo Sicura. É possível a pergunta financeira, mas ao invés de percentagem do VGV, o terrenista receber pela venda da unidade específica? Sim, a gente às vezes faz esses modelos, né? Então você faz como se fosse uma permuta física, faz lá a espiral, né, para escolher as unidades do terrenista, e aí coloca, as suas unidades são essas aqui. Você vai receber quando eu vender essas unidades. Aí estabelece as regras lá, eu vou descontar o RET, porque né, a incorporadora vai pagar o RET, vou descontar a comissão, né? Se você está vendendo comigo, vou descontar a comissão, ou se o terrenista for vender, né, não precisa nem descontar a comissão. E aí o pessoal, às vezes, eu vou descontar também o investimento de marketing que eu estou fazendo, aí contratualmente que as partes se estabelecem. Mas sim, é possível fazer essa distribuição. Perfeito. Então vamos às considerações finais. Ângelo, quer fazer a tua consideração primeiro, por gentileza? Bom, primeiro agradecer a oportunidade aí, né, o pessoal que está assistindo, o pessoal aí da DEME, Campelo, Reis, obrigado pela oportunidade. Acho que está pegando, né? Tá bem bacana esse modelo nosso aqui. Estamos tentando resumir um assunto super complexo em 1 hora, né? Sabendo que realmente é uma coisa complexa, mas é importante. Eu acho que isso é muito bacana, porque é uma maneira do empreendedor trazer um dinheiro barato, né? Usar um dinheiro barato para fazer. E as pessoas também que têm o seu terreno e as pessoas que têm dinheiro, que é o que nós vamos falar na próxima também, que tem disponibilidade financeira também, de fazer um bom investimento no mercado imobiliário, que a gente sabe que traz excelentes retornos aí com uma boa margem de segurança. Perfeito, Volpe. Muito obrigado. Você traz muita força aqui ao nosso DEME Juros, porque é no cartório que as coisas muitas vezes ficam descobertas, né, Campelo? Com certeza. Como o Ângelo bem observou, né? Mesmo você utilizando modelos societários, né, vai passar por escritura. Né, e são atos solenes, não dá para abrir mão dessa segurança e dessa formalidade, né, que tem que passar lá pelo tabelião. E a gente procurou hoje, é super desafiador, né, falar em 1 hora sobre SCP e SPE. Né, até estava comentando com vocês que eu montei a apresentação com base, né, nos slides que eu tenho aqui de uma aula que eu dou em um curso, e que é um curso de 3 horas. Né? A gente procurou condensar aqui em 1 hora, é difícil, né? A gente fica meio correndo aqui, mas eu acho que deu para traçar geral, assim. Da minha parte, eu queria até desmistificar um pouco para o empreendedor. Né? Tem muito empreendedor que torce o nariz para fazer SPE e SP com terrenista. Né? E eu acho o modelo muito válido, eu gosto desse modelo, eu acho que ele democratiza até a questão tributária, né? Porque o terrenista ele acaba recolhendo menos tributo, e acho que são modelos que são muito seguros, né? A gente consegue no contrato deixar a gestão toda na mão do empreendedor, a gente consegue criar segurança para o terrenista, né, nessa questão das cotas. Então, realmente são modelos que eu gosto, eu acho que eu tinha isso como ideia hoje, assim, de mostrar para os nossos incorporadores, né, o pessoal associado da DEME, os loteadores, que são modelos bons.
E, né, já deixa aí, né, já faz o teaser do próximo ADM Juris aí para falar sobre o investidor, né, que é como eu aprendi a SCP. A primeira vez que eu peguei uma SCP na minha vida, estagiário ainda, era investidor, cara que estava botando dinheiro numa incorporadora, né, e é um modelo realmente muito bom, um modelo muito eficiente. E, né, como o Ângelo estava falando, é um dinheiro que a incorporadora, né, atrai de forma fácil, sem burocracia, né, às vezes com um conhecido, traz uma rentabilidade boa, até hoje sem tributação dos dividendos. E, então, no próximo, a gente fala aí dessa figura do investidor, seja a SCP, seja a SPE, né, e outras opções. Acho que dá um panorama bem legal para a gente expor. Perfeito, Ricardo. Parabéns pela apresentação. Agradecer muito o teu trabalho, do Ângelo Volpe também, aqui, a quem está assistindo a nós, com as perguntas são muito bem-vindas. No resumo, a gente colocou um cardápio de opções, tive a permuta física antiga e as novidades da SCP e da SPE, os impactos tributários, as vantagens e desvantagens, algumas soluções tributárias também, algumas isenções possíveis em carregar um terreno mais antigo. A dica final aqui é, claro, cada caso é um caso, mas usar a SCP é uma boa ideia, tem um seguro performance que tem uma evolução boa, a arbitragem, o mercado está bem mais maduro, o permutante, né, o terrenista, o dono do terreno, ou quem faz esse negócio, é um grande resultado dos negócios imobiliários que existem, é um dos melhores negócios que tem. Na próxima, a gente vai trazer essa ideia de se investir na empresa, né, através de como sócio SCP ou SPE, que também com juros baixos, que foram no passado, devem voltar no futuro, uma ótima opção de investimento. Quem quiser assistir, entra na rede social do Instagram, lá do YouTube do ADM Paraná. A gente agradece muito a ADM Paraná por essa oportunidade aqui na figura do seu presidente, do Gustavo, do Léo e todos os nossa diretoria e os sócios. E ficamos por aqui. Tem uma pesquisa que vão receber quem se inscreveu. Responda a pesquisa para nos ajudar a planejar o ano que vem, quais são os assuntos mais interessantes, né? Esse ano vai ter mais um aí, pelo menos, que é essa do mês que vem. Muito obrigado a todos vocês. Ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Um abraço, pessoal. Quem tiver mais perguntas, pode mandar ali pelo chat dos associados da ADM que a gente prossegue. Boa, Ricardo. Respondeu muito bem. Você e o Anjo. Um abração. Tchau, tchau.